Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Deus sempre tem uma bênção preparada para o seu coração, amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 20 de outubro de 2023. Glória a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 35, versículo 1, ao capítulo 36, versículo 32. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e eu os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filhos de Salum, guarda do vestíbulo, e pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Porém eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis sementes, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivas muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossas habitações, para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, pois, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor: As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até neste dia. Antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até os dias de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes,
para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Então, entra, e pelo rolo que escrevesse na minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram o jejum diante do Senhor, a todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Acbor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro, aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selamias, filho de Cusi, a Baruque para lhe dizer: O rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: Assenta-te agora e lê-o aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: Sem dúvida alguma anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: Declara-nos agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. E disse-lhe Baruque: Da sua boca ele meditava todas essas palavras, e eu com tinta a escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio. Mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo, e Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei e nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E, posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Então deu ordem o rei a Jeramed, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: Toma ainda outro rolo, e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Joaquim, rei de Judá,
e a Joaquim, rei de Judá. Dirás: assim diz o Senhor: tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele, dizendo: certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite, e castigarei a sua iniquidade nele, e na sua descendência e nos seus servos, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, de boca de Joaquim, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, que tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Amém, irmãos? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 ao versículo 25. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras. Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendam também a andar ociosas de casa em casa. Aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Amém, irmãos? Livro de Salmo 89, versículo 14 ao 37.
Justiça e juízo são base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia e na tua justiça se exaltará. Pois tu és glória da tua força e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel o nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo e disseste: Pus o socorro sobre um que é poderoso. Exaltei a um eleito do povo, achei Davi, meu servo, com um santo óleo o ungi, com o qual minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho de perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhes conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhes será firme, e conservarei para sempre a sua semente. E o seu trono como nos dias do céu, se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre e o seu trono, como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre como a lua e como a testemunha fiel no céu. Amém, irmãos? Provérbios 25, versículo 25 e 27. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Amém, irmãos? Deus abençoe na grande paz do Senhor e até amanhã.